tudo bem? Está no ar o Assembleia Entrevista e nesta edição vamos conversar com Washington Couto, diretor administrativo do Hospital Aristides Maltês e ex-secretário de Saúde da Bahia. Olá, Washington, tudo bem? Olá, Luana, é um prazer estar aqui com você e todos os telespectadores. Seja bem-vindo ao nosso Assembleia Entrevista. Muito obrigado. Você que já está super familiarizado, né, com as dependências do Estado e também já foi secretário municipal de saúde, já trabalhou no Ministério da Saúde. Exato, é um prazer, né, a gente estar aqui com você falando sobre saúde, né, algo que já domina a minha vida há muito tempo, né, e a gente está sempre à disposição e falar hoje sobre o Aristides Maltês, né, que é a casa que me acolheu. Eu estou lá desde janeiro, né, e enfim, e são muitos os números do Aristides, o trabalho que já faz. A sociedade baiana já conhece o nosso hospital, né, então vai ser um prazer falar com você sobre o Aristides Maltês. Foi fundado há 65 anos, é esse o nosso hospital Aristides Maltês. Ele foi o primeiro hospital do Brasil especializado no tratamento de câncer. Era um sonho muito antigo do professor Aristides Maltês, médico conceituado que, junto a outros colegas, fundou a Liga Baiana contra o Câncer em 1936. Ele faleceu antes da inauguração do hospital, mas, obviamente, foi homenageado, dando nome ao hospital e será sempre lembrado por sua preocupação em prestar assistência aos mais necessitados. E é isso que toda a equipe do hospital faz incansavelmente, porque nesses anos todos, em 65 anos, a instituição nunca fechou as portas por um dia sequer, não é isso? Exatamente, são 65 anos com a porta aberta, né? A gente fala, inclusive, que no nosso hospital não tem cadeado. Exatamente, são 65 anos com grandes números, uma prestação de serviço exemplar, né, que nós temos, e a Liga, né, a Liga Baiana contra o Câncer, que foi a primeira casa, né, assim, para essa luta contra o câncer, para trazer o tratamento, a prevenção, para falar sobre o assunto. O professor Aristides Maltês, naquela época, percebendo que mulheres estavam morrendo sem ter uma assistência adequada e sem saber o porquê, resolveu com um grupo de amigos montar a Liga Baiana contra o Câncer. A ideia é criar o Instituto Baiano contra o Câncer. Infelizmente, ele não viu a sua obra maior, que foi o hospital, que levaria o nome de Instituto de Câncer da Bahia, e por isso, né, devido à morte dele e todos que o homenagearam, o hospital se transformou no Hospital Aristides Maltês e hoje é uma grande referência em oncologia na Bahia. Nós somos o único CACOM, né, e para explicar a todos o que é o CACOM é um centro em alta complexidade em oncologia. É a maior referência, legalmente assim falando, né, o Ministério da Saúde. Ele ranqueia, né, e ele monta essas estruturas e nós temos o CACOM como uma grande estrutura. Então nós somos o único CACOM da Bahia e todas as outras unidades que são UNACONs ou que são referência para encaminhar paciente, tem no Hospital Aristides Maltês também um apoio para dar todo esse tratamento aos nossos pacientes, tanto da Bahia como de outros estados. É importante salientar que é 100% SUS. 100% Quer dizer, a gente está falando de um CACOM que atende essencialmente a pacientes que não podem pagar por um serviço particular de saúde. Exatamente, Luana. Nós temos um hospital que é 100% SUS, ou seja, não precisa nem de nenhum recurso, não atendemos a nenhum tipo de seguradora ou plano de saúde. Quem precisa de segunda a sextas-feiras, né, se tem um diagnóstico fechado de câncer, procurar o nosso setor de triagem a partir de 6h30 da manhã, ele vai ser acolhido e vai ser dado entrada no nosso hospital. Mas é claro, tem que vir com toda uma série de documentos, né, que é muito fácil, é só entrar na nossa página e também essa informação é muito bem difundida em todo o estado da Bahia. A gente sente um pouco essa intimidade, né? Quando eu iniciei falando, esse é o nosso Hospital Aristides Maltês. E a gente tem sempre a sensação de que a gente precisa ajudar, porque como que é mantido esse hospital? Você falou que atende aos municípios da Bahia, 417, e ainda alguns estados vizinhos. Tem Sergipe, Maranhão, Pernambuco, Pará, enfim, vários, Minas Gerais, que as pessoas vêm para cá para serem atendidas. E como é que o hospital se mantém? Certo, olha bem, é bom a gente deixar claro que o hospital ele tem o seu limite de atendimento ao território da Bahia. Mas é claro que o Sistema Único de Saúde, né, ele não prevê, né, que nós, por exemplo, coloquemos, né, lá um empecilho para que esses pacientes que porventura, um paciente que está de passagem pela Bahia e teve uma dor repentina e foi procurar uma rede hospitalar e descobriu algo, né, difícil
enfim, de encarar que é um câncer, por exemplo, ele pode ser atendido numa UTI? Sim, pode ser atendido. Ele vai lá fazer seu processo e depois encaminhado à sua cidade de origem, se for o caso, né? Mas sim, existe pacientes que tem um parente, fala que é o endereço, enfim, a gente não se preocupa tanto com essas barreiras, porque a gente sabe que a nossa missão, a missão maior, a missão deixada pelo professor Aristides Maltês, é atender as pessoas que precisam. Acolher, né? Isso, Acolher, Washington. exatamente, essa palavra que você falou é muito importante, acolher, porque não é só o atendimento. O acolher, ele é bem maior, ele está preocupado nos sentimentos das pessoas, né? Como orientar as pessoas. Muitas vezes o cuidado é a palavra-chave, o acolhimento com cuidado. Então, nós atendemos, sim, aos 417 municípios da Bahia, independente se esse município tem um pacto fechado com a cidade de Salvador ou não. Aí é a história dos pactuados, são municípios que têm contrato legal com o município de Salvador e o município de Salvador destina vagas, né, para dentro da rede hospitalar credenciada, conveniada, que no nosso caso, por exemplo, somos contratualizados com Salvador e nós atendemos. Então, nós atendemos aos municípios que são contratualizados, né, com Salvador, compactuados com Salvador, melhor dizendo, ou aqueles que não são. Então, a Bahia como um todo. Como é que nós sobrevivemos? Nós sobrevivemos dos recursos do SUS, que são oriundos do Ministério da Saúde, que mandam esses recursos, que chegam até a Prefeitura, o município de Salvador, a Secretaria Municipal de Saúde, e assim, com base no nosso contrato, que é um contrato por metas, ou seja, nós temos que cumprir metas qualitativas e quantitativas, nós recebemos no final, depois que o serviço é prestado de um mês, isso é processado, auditado e só depois nós recebemos o recurso daquele mês. Geralmente 2 meses à frente a gente recebe dos meses que ficaram para trás. Então, essa é a lógica do Ministério da Saúde, essa é a lógica da lei maior, que é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e dessa forma que a gente sobrevive aí de boa parte dos nossos recursos. O restante do que a gente precisa para fechar a nossa conta, ela é feito pela doação das pessoas. Então, eu quero ter a oportunidade aqui de falar também sobre a questão das doações, que é muito importante, porque essa é a nossa sobrevivência. Nós precisamos da doação das pessoas que acreditam nesse trabalho, que estão vendo aí, que acompanham as nossas prestações de contas para que o nosso hospital possa fechar a conta. Geralmente por mês em torno de 1,5 milhão, 1,3 milhão, 400 é o que a gente precisa para fechar a conta. Né? Então, lembrar sempre, um hospital 100% SUS e que precisa muito da ajuda de todos os baianos. E tem as doações também que ajudam, né? Exatamente, Luana. As doações, elas são fundamentais. As doações é o fechamento das nossas contas, né? Sem as contas, sem essas doações, melhor dizendo, nós não conseguiríamos sobreviver. O hospital estaria numa situação complicada, porque nós ficamos aí descobertos mais ou menos 1,3 milhão a 1,5 milhão por mês. Lembrando que o nosso hospital ele atende a mais de 3.500 pessoas dia, né? Então é uma mega estrutura para cuidar, né, dessas pessoas que precisam muito, né, de um hospital especializado, e as doações são fundamentais. Então, recursos oriundos do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, e mais as doações é que compõem toda a nossa estrutura financeira. O hospital tem hoje 236 leitos, considerando 10 leitos de UTI e mais 18 da oncopediatria. Não é isso mesmo? Em relação aos resultados, né? Você falou das metas, que vocês têm que bater as metas para estar recebendo os recursos. Exato. E como estão os resultados do hospital? O hospital, ele geralmente bate a meta, né, em todos os quesitos, né? O importante a gente falar, 3.500 atendimentos dia, ou seja, 3.500 pessoas que circulam no hospital. Nós temos toda uma área ambulatorial com N especialidades, porque quando as pessoas pensam no câncer, muitos podem pensar, tem uma especialidade só, a oncologia. Não, nós temos a oncologia, mas nós temos que ter toda uma gama de especialistas dando suporte. E, com o passar do tempo, esses especialistas, que sejam um pneumologista, um cardiologista, né, um hepato, eles ficam especialistas também nessa área de oncologia. Então, são especialidades,
São procedimentos de diagnóstico, nós temos no nosso hospital aparelho de tomografia, de ressonância, ultrassom, mamografia, nós temos um laboratório na área de anatomopatologia, nós temos um laboratório de análises clínicas, nós temos estrutura com aceleradores lineares, né, o que traduzindo, é a máquina de radioterapia, né, então o acelerador é a máquina de radioterapia. Nós temos 4 aceleradores, um que em breve a gente já vai estar inaugurando, já está todo montado, mas hoje é o maior parque da Bahia em termos do tratamento da radioterapia. São 54 posições de quimioterapia, ou seja, nós podemos iniciar 54 pessoas simultaneamente da área de quimioterapia. Enfim, são esses grandes números em termos de estrutura, em termos de suporte de pessoal. Nós temos uma equipe de mais de 1.300 pessoas que nos levam e nos dá a condição de cobrir as nossas metas, né, de bater as nossas metas e destinar boa parte desse esforço todo coletivo, dos equipamentos que tem, de todos os insumos para o paciente e assim dar essa sequência, né, tanto do diagnóstico, de fechar o diagnóstico, de iniciar o tratamento, de fazer cirurgia, de fazer quimio, de fazer rádio e, é claro, com a esperança sempre de conseguir a cura e resolver a vida desse paciente. No mês de abril deste ano, você esteve aqui na ALBA e a gente vai continuar falando mais sobre isso no próximo bloco, mas para adiantar, vocês estiveram aqui numa reunião com o presidente da Assembleia, o deputado Ângelo Coronel, e firmaram uma parceria, não é isso? Foi uma belíssima parceria, né? E a gente tem já muito tem resultados? A falar. Sim, já temos resultados, né? Certo, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Tem também as perguntas dos nossos telespectadores. Nós divulgamos em nossas redes sociais quais serão as nossas entrevistas e eles enviam perguntas. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso, tá certo? Tá certo. Bom, a gente está conversando com o Washington Couto, ele é diretor administrativo do Hospital Aristides Maltês. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o nosso Assembleia Entrevista, hoje recebendo aqui o Washington Couto, diretor do Hospital Aristides Maltês e ex-secretário de Saúde da Bahia. Washington, a gente conversava no outro bloco sobre o convênio que foi firmado com a ALBA. Já tem resultados efetivos e práticos desse convênio? Sim, nós já temos resultados práticos, né? Isso é muito importante. E aqui agradecer desde já a proposta, né, a acolhida do nosso presidente aqui da Assembleia, o Ângelo Coronel, o presidente Ângelo Coronel, e todos os deputados e deputadas, né, que ajudam e estão ajudando muito, né, o Hospital Aristides Maltês, né, ajudando as crianças, né, principalmente, e aí vem a resposta, né, nós destinamos os recursos à aquisição de catéteres, né, o catéter é chamado de PIC, né? É um catéter muito importante para o tratamento das crianças que estão lá internadas no nosso hospital ou que passam para tomar medicação, como, por exemplo, fazer a quimioterapia. Essas crianças, quando não tinham o catéter, elas precisavam a cada tratamento, infelizmente, tomar as agulhadas. Imagina criança e agulha, né? E criança e hospital. A gente está falando de agulhadas a cada quanto tempo? Assim, a cada depender, mês? Não, Depende do tratamento? A depender do tipo de tratamento, algumas crianças levavam 3, 4, 5 por dia, imagina. Ai, meu Deus, que sofrimento. Crianças internadas, por exemplo, né? Então, e o PIC, né, o catéter, nada mais é que um acesso para que ela possa tomar o medicamento sem a necessidade de estar furando todas as vezes, né? Então, com o Dr. Aristides Maltês, né, ele teve essa ideia de utilizar esses recursos, ele esteve aqui com o presidente, almoçou com os deputados e deputadas, né, e ainda bem que nós tivemos essa ajuda da Assembleia
E com essa destinação que nós estamos dando a esses recursos, nós estamos vendo o sorriso na face dessas crianças que, mesmo com toda a luta do tratamento, mesmo com todas as dificuldades, com a dor que é, mas já tem um alívio, com certeza. um alívio importante. Então, os recursos estão sendo destinados para isso, para essas aquisições, e é claro, né, o esforço também aqui da Assembleia Legislativa para a gente ampliar um número de parceiros como prefeituras. Então, nós temos hoje mais ou menos umas 105 a 110 prefeituras que contribuem mensalmente com o Hospital Aristides Maltês. É uma quantia em dinheiro? É uma quantia em dinheiro. Aí não é uma quantia que é determinada por nós, é determinada por cada prefeitura. Certo. Quantias que vai até mesmo de um salário mínimo por mês, né, a ter valores maiores. E esses recursos vão ajudar a fechar aquela conta que eu falei no bloco anterior, né? Então, esses convênios, nós estamos tendo o apoio dos deputados e das deputadas que estão nas suas bases, conversando com os prefeitos, as prefeitas, as câmaras de vereadores e mostrando a importância de destinar recursos de doação para o nosso hospital. Lembrando sempre que não é um recurso amarrado ao atendimento, porque o atendimento já é dado. Né? Qualquer pessoa de qualquer município da Bahia, ele pode ser tratado no Aristides. Então, o convênio, quem não tem um convênio, o munícipe não pode ir até o hospital, não tem nada a ver. Não é uma cláusula de barreira aqui, mas a gente está falando no processo de doação. Então, a Assembleia Legislativa a ajudar uma instituição que é tão importante. Então, a Assembleia Legislativa da Bahia está nos ajudando, fazendo isso, essa conversa com os prefeitos, essa conversa com as prefeitas, para que possam nos ajudar e realizar esses convênios. Washington, agora vamos dar voz aos nossos telespectadores que enviam perguntas, né? A Ananda Borges, do bairro de Pirajá. O hospital realiza exames para diagnóstico do câncer ou aceita apenas pacientes que já tenham a doença confirmada? Não, ele aceita as pessoas, principalmente aqueles que já têm o diagnóstico fechado. Lembrando, nós somos um CACOM, um centro de referência em alta complexidade em oncologia, então é necessário a gente deixar claro que o perfil do hospital é para oncologia, ou seja, o perfil do hospital é o paciente que já tem um diagnóstico fechado de câncer. Mas existem alguns tumores, né, que são benignos, mas que não dá ao paciente uma condição de vida adequada. Então, grandes tumores que podem ser na boca, por exemplo, e causar dificuldades no ato de respirar, por exemplo. Então, o Aristides Maltês, nesses casos desses grandes tumores, ele também recebe esse tipo de paciente. E em alguns casos, e aí o momento da triagem é que vai dizer, o médico triagista, né, e a equipe de triagem que vai dizer se esse paciente é elegível ou não é elegível. Então, muitas vezes, em alguns casos, nós não temos um diagnóstico fechado de um tumor maligno, um câncer, mas mesmo assim, com outros tipos de tumores, o hospital também atende. Certo. A Rose Lima, de Cajazeiras, ela quer saber se o Hospital Aristides Maltês aceita trabalho voluntário, em quais áreas e como é que ela pode se cadastrar. Sim, que ótimo. Sim, Rose, é o que a gente mais aceita, é o trabalho voluntário. Como a gente está nessa conversa aqui, o hospital é nosso, né? O hospital é da sociedade baiana. Então, nada mais justo do que a própria sociedade também se sinta parte e participe dessa grande construção. Então, recebemos sim voluntários, temos voluntários em todas as áreas, voluntários que ajudam com a questão do paciente, voluntários que nos ajudam construindo ou até mesmo nos ajudam produzindo alguns tipos de produtos que os pacientes vão necessitar, né? Por exemplo, nós temos um grupo, por exemplo, que faz prótese, né? Para que as mulheres que retiraram as mamas, para que ela tenha autoestima, né? Para que ela não sinta ali que ela pode ser muitas vezes discriminada porque retirou uma parte do seio, um seio. Então nós temos, enfim, uma série de coisas, pessoas que trabalham com flores. Eu conheço um grupo de teatro, eventualmente nas datas, assim, Dia das Crianças, Natal, vão lá e pedem permissão ao serviço social para fazer uma apresentação, para levar um pouco de alegria também, né? Isso também é voluntariado. Muitos trabalhos, até mesmo trabalho administrativo,
né? Nós temos exemplo de estudantes de arquitetura, nós temos um setor lá de engenharia, e fala, eu quero ser voluntário e eu quero dedicar o meu trabalho ao hospital. Dedica ali algumas horas de forma voluntária, como doação, enfim. Então, nós temos uma série de voluntários e é muito fácil, é só nos procurar. É procurar a Liga Baiana contra o Câncer, que é a nossa mantenedora. Lá tem um setor especializado, nós temos uma coordenação de voluntariado. Então, é procurar a nossa coordenadora e você vai ver ali qual é o dom, aquilo que está tocando em seu coração, que pode ajudar as outras pessoas. E a gente vai agradecer muito, não só a nossa Rose, como a todas as pessoas que queiram realmente trabalhar como voluntário no nosso hospital. Já o Paulo Almeida, ele é de Feira de Santana. Ele diz o seguinte, eu sou de Feira e alguns exames que fiz recentemente indicaram um provável câncer. O hospital só atende pacientes de Salvador? Se não, como proceder? Não, como nós já falamos antes, o hospital ele atende aos 417 municípios. No caso específico seu, o mais recomendado para você não ficar tendo na estrada para lá e para cá é você fechar o diagnóstico e verificar se o Unacom de Feira de Santana, no caso o Dom Pedro de Alcântara, se ele pode ou não atender o seu caso. Lembrar, o Dom Pedro de Alcântara é uma unidade SUS também, né, que atende lá em Feira de Santana e é cadastrado no Ministério da Saúde como Unacom. Lá não atendendo ou lá referenciando, encaminhando você para o X Maltês, não tem problema nenhum de ser de Feira de Santana, nós vamos atender da mesma forma. Joia. Tem outras pessoas aqui que também fizeram perguntas do mesmo tipo, que eu acho que o direcionamento é o mesmo, não é colocar todo mundo no Aristides, é tentar o atendimento mais próximo e um outro passo seria procurar uma unidade como o Aristides, né? Exatamente. Então, nós temos o Unacom em Feira de Santana, nós temos o Unacom em Vitória da Conquista, em Itabuna, né? E em outras cidades da Bahia, aqui mesmo em Salvador, nós temos o Santa Isabel, nós temos o São Rafael, nós temos a Irmã Dulce, o Hospital da Irmã Dulce, que é o Hospital Santo Antônio. Então, todas essas unidades de oncologia, elas também têm a porta para o SUS. Algumas, como nós, 100% SUS, como a Irmã Dulce, que é 100% SUS. Outras não. O Martagão Gesteira, na área da criança, né? Enfim, então, é um sistema. Quando a gente fala em SUS, a gente está falando como um sistema. E pensando num sistema, as pessoas vão ter o atendimento mais próximo da sua residência, né? Elas vão ter um atendimento que lhe dê um conforto maior, que lhe dê uma segurança maior e até mesmo, inclusive, no deslocamento. Mas precisamos de um determinado tratamento que só tenha no Hospital Aristides Maltês. O Hospital Aristides Maltês ele é conectado com esse outro hospital e encaminhado esses pacientes. Tem uma pergunta da Crícia Avelar que eu acho que é bem interessante. Ela é do bairro de Piatã. Recentemente, cortei 20 centímetros do meu cabelo e gostaria de doá-lo. Pergunta se vocês têm algum projeto de produção de perucas na oncopediatria e também se tem algum outro projeto que envolva a doação de brinquedos. Sim, temos sim. Nós temos na equipe de voluntários, nós recebemos cabelos, né, os cabelos, as madeixas, né, não só das mulheres, né, mas alguns homens também. E eles servem para fazer perucas, né, para mulheres, para crianças, enfim. E tem alguma orientação, Washington, de como deve ser cortado? Porque às vezes você, né, tem que ter um corte mais igual para aquele cabelo que você entregue lá no hospital, ele consiga ser realmente aproveitado. Geralmente, as pessoas quando vêm, né, já vêm com a orientação do seu cabeleireiro, alguma coisa desse tipo, que eles entregam lá. Eu nunca vi ninguém falando, eu não entendo muito do assunto, mas eu nunca vi ninguém reclamando, né? Agora, o mais importante é saber qualquer tipo de trabalho voluntário, é só nos procurar, tirar dúvida. Pode ser que algum trabalho não se encaixe porque tem algum tipo de exigência que para uma unidade hospitalar não é adequada, mas tem outro que você pode ser necessário uma força de trabalho, o seu trabalho. Enfim, é só nos procurar no setor de voluntários ou entrar na nossa página www.lbcc.org.br e ali você vai ter um panorama do que é a nossa instituição através da Liga Baiana contra o Câncer, o Hospital Aristides Maltês, e você conhecer um pouquinho mais e sendo voluntário nós vamos ficar muito felizes e os nossos pacientes com certeza. O hospital fica numa chácara em Brotas, não é isso? A história é essa, né? Foi a Chácara Boa Sorte, né? Que foi adquirida, né, pelo professor Aristides Maltês
depois de muita luta, com muitos bazares, festas, né? A época, né? Imagino, fico pensando lá na década de 30, né? Fazendo todas essas atividades para montar, né? E construir essa belíssima obra. Então, é uma obra de 65 anos que a gente tem muito orgulho, que tem muita história e, é claro, vai ter um futuro belíssimo, principalmente com a ajuda de todos. Com certeza, as doações são fundamentais. A gente vai bater um pouco mais nisso, porque todo mundo pode ajudar um pouquinho, não é? Com certeza. Depois do intervalo, vamos falar dos números do câncer na Bahia e sobre os avanços da oncopediatria. A gente volta já. Pensando em você. É assim que levamos o melhor do Legislativo baiano todos os dias. Nossos programas e o nosso jornal são feitos com a melhor qualidade, para que você possa estar bem pertinho da gente. Para assistir a TV Alba no canal aberto, acesse a configuração do seu aparelho e ressintonize no modo automático o seu equipamento. Pronto! A sua TV aberta agora está no 61.2, a melhor programação legislativa da Bahia. TV Alba, a TV da Casa do Povo. O Assembleia Entrevista está de volta. O nosso entrevistado de hoje é o Washington Couto, diretor do Hospital Aristides Maltês. E eu queria saber agora sobre o panorama do câncer no estado da Bahia. Como é que estamos aí de pacientes? Como é que o Hospital Aristides Maltês tem recebido esses pacientes? Ô, Luana, eu trouxe até aqui para você, né? Esse é o perfil do hospital. É claro que foi um ano fechado do ano passado, 2016. Certo. E nós temos aí os grandes números, né? O Hospital Aristides Maltês, por exemplo, nós tivemos mais de 10 mil novos casos, né? 10.200 e alguma coisa, né? O número de casos novos de câncer. Nós também tivemos em 2016 mais de 12 mil pessoas internadas, mais de 4 milhões de procedimentos realizados, mais de 180 mil consultas, né, feitas. Então, esses números que mostram o potencial que tem para cuidar das pessoas, mas também que nos deixam muito preocupados com relação à questão do câncer. Da incidência do câncer, né? Vem aumentando muito. Estamos percebendo algumas mudanças por muito tempo, né? E você vai perceber que nós temos números aí de 1952, você vai ver um acumulado, nós temos esses registros. Antes nós tínhamos os cânceres, que era o câncer do colo de útero, o câncer de mama, e depois o de próstata. Hoje nós já percebemos, no ano 2016, que o câncer de próstata foi o primeiro dentre esses casos novos. Não é só um reflexo do hospital, no estado, no país a gente percebe muito isso. Muitos, né, debruçados sobre os números podem dizer, por exemplo, não, os homens estão se cuidando mais e com isso aumentando os registros. Descobrindo mais a doença. Mais. Mas também pode ser uma incidência maior da doença, é claro. Isso precisa de estudos, né? E nós temos diversos especialistas que estão fazendo isso, com certeza. Agora, mas os o mais números importante são realmente gigantes, né? imensos. E tem um número aqui que eu queria chamar a atenção, que é o de cirurgias realizadas. 9.839 cirurgias somente no ano de 2016. São muitos procedimentos cirúrgicos para uma mesma instituição. Né? São muitos, e é por isso que o Aristides Maltês é o terceiro ano consecutivo. O Ministério da Saúde ele faz um ranqueamento, né? Ele publica uma portaria no final do ano dizendo quais são as instituições que mais operam oncologia pelo SUS no país. E nós, por 3 anos consecutivos, somos a unidade que mais opera. Então, nós operamos mais que o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, que é muito conhecido. Né? Enquanto nós fizemos 9.800, como você mesmo colocou aí do relatório, o INCA fez 5.500 cirurgias. Né? Então, é importante a gente valorizar o nosso hospital, mas ao mesmo tempo dar essa tranquilidade à nossa sociedade que sim, nós temos condição de tratar o câncer na Bahia, que sim, nós temos uma unidade competente que está fazendo o seu trabalho e que está ajudando toda uma rede pública,
né, a dar uma qualidade, a dar um carinho, o acolhimento, o cuidado aos pacientes, a orientação necessária, mas principalmente a fazer a cirurgia, a fazer a quimioterapia, a fazer a radioterapia. E isso é muito como é que importante. está o êxito dessas ações, né? O êxito dessas cirurgias, o êxito desses tratamentos quimioterápicos? Certo. Olha bem, um hospital de câncer, ele sempre lida também, além da vida, é claro, que a gente mais preserva e o que a gente gosta sempre de falar e anunciar, mas infelizmente chega um momento que a gente não fala só da vida, a gente fala dos óbitos, né? Um hospital de câncer tem alguns números que são números que vêm de muitos anos, aquele percentual de mortes, né, que é do câncer. Mas nós percebemos também que, e o que a gente sempre bate na tecla, quando a gente fala a prevenção, o cuidado e o diagnóstico, quando ele é feito de uma maneira mais cedo, né, quando se descobre de uma maneira mais cedo, a gente consegue realmente atuar de uma maneira melhor. Então, tem esse tipo de relação. É claro que tem alguns tipos de tumores, né, que nós temos uma dificuldade maior, mas o Hospital Aristides Maltês ele vem se especializando. Nós somos um hospital que estamos fazendo uma grande quantidade dessas cirurgias, são cirurgias que são feitas por videolaparoscopia, ou seja, são videocirurgias, onde a gente tenta ser o máximo, né, cortar menos o paciente, né? Nós temos procedimentos com alto grau de segurança, nós temos 8 salas cirúrgicas das mais bem equipadas e estamos investindo a cada dia. Agora mesmo realizamos um convênio com o governo estadual, e que desde já a gente agradece ao governador pela ajuda que está nos dando, a primeira-dama do estado, pela ajuda que vem nos dando a Secretaria Estadual de Saúde, porque com esses recursos nós vamos atender mais pessoas. Fizemos um forró solidário, né, há pouco tempo atrás, tivemos aí o Belmarx, que abraçou uma campanha nossa para a gente construir uma nova UTI, nós só temos uma UTI de 10 leitos, uma nova UTI para rodar mais o centro cirúrgico, para produzir mais, ampliar esses números do centro cirúrgico, isso é importante dizer. E com isso, a gente também conseguir recursos para, é um grande sonho do Dr. Aristides Maltês, o nosso presidente da Liga, junto com o nosso superintendente, que é o Dr. Humberto, né, Humberto Luciano, é construir uma sala para fazer cirurgia robótica, né? Então, estamos pensando à frente. Fora isso, o Hospital Aristides Maltês faz bracterapia de alta dose, tem medicina nuclear, já realizamos essa série de procedimentos que estão aí. Então, o que há de melhor em termos de profissionais, o que há de melhor em termos de equipamentos, de procedimentos, de segurança do paciente, tem no nosso hospital para dar essa segurança nesse momento tão difícil das pessoas que descobrem um câncer ou que precisam fazer um tratamento de câncer. E essas pessoas precisam, além do tratamento em si, né, do acolhimento que a gente falou anteriormente, vocês estão preparados também para dar um tratamento global para esse paciente, do ponto de vista psicológico, né? A gente sempre lembra das crianças, né, como elas precisam dessa rede de acolhimento, de apoio. Sim, nós temos equipes na área de psicologia, na área de serviço social, nós temos médicos na oncopediatria, né? Nós temos suporte de fisioterapia, nossa oncopediatria tem brinquedoteca, tem professores, né, de uma escola municipal itinerante, que a criança que está fazendo tratamento, que está internada, ela não para de estudar, né? Nós temos diversas atividades lúdicas para essas crianças, para pacientes, enfim, é uma grande família. Eu posso dizer o seguinte, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que as pessoas mais precisam, o nosso hospital coloca uma equipe profissional competente, capacitada, que tem todo o conhecimento técnico, mas acima de tudo que tem muito amor para doar, para se colocar no lugar do outro, para ser solidário. Então esse é o Hospital Aristides Maltês, que no auge dos seus quase 66 anos, né, se dedica à história do câncer sem fechar as portas uma única vez e sem recusar pacientes. Então essa é a política deixada pelo professor Aristides Maltês, que falou que a lâmpada da caridade nunca deveria ser apagada, né? E a gente leva isso à risca e esperamos ter condições sempre de colocar o nosso hospital sempre à disposição de todos. Com relação à oncopediatria, queria
entrar aí por esse viés, que avanços a gente tem registrado nessa área, Washington? A oncopediatria na Bahia, a gente percebe uma ampliação de ter uma rede definida para as crianças, né? Então, antes nós não tínhamos o Hospital da Criança, por exemplo, em Feira de Santana. Hoje nós temos o Hospital da Criança. Eu lembro da época, né, de 10 anos atrás, por exemplo, nós tínhamos o Martagão Gesteira praticamente falindo. Né? Hoje nós temos o Martagão Gesteira numa pujança, ampliando, né? A Ivete Sangalo abraçou o hospital, fez a campanha. Isso é importante, né? Pessoas que puxam outras, né? A gente está num ambiente hoje, né, das pessoas que seguem outras pessoas nas redes sociais. Então, atitudes como o Bel Marques no Hospital Aristides Maltês, como Ivete Sangalo no Martagão Gesteira ajuda. Então, nós já temos hoje municípios como Vitória da Conquista, Feira de Santana, que eu já falei, Itabuna, que têm condições, sim, de dar esse primeiro acompanhamento, né, de verificar, de fechar diagnóstico e de acompanhar a uma rede aqui mesmo dentro do nosso estado. E há muito tempo atrás, nós teríamos que levar praticamente boa parte dessas crianças para fora do nosso estado. Então, Luana, a gente percebe a evolução dessa forma. Agora, tem muito a fazer? É claro, tem muito a fazer. Nós precisamos, né, ampliar os serviços, nós precisamos de mais UTIs destinadas às crianças, mas eu acredito que em pouco tempo, principalmente com esse olhar diferenciado da população, não só para com o nosso hospital, mas para com outros hospitais e a rede de saúde, nós vamos conseguir juntos dar um cuidado maior, não só para as nossas crianças, mas para todos que precisam. Agora, em relação à manutenção dessas instituições, você falou agora do Martagão Gesteira, sempre o Martagão e o Hospital Aristides Maltês estiveram em nosso imaginário coletivo como instituições muito necessitadas, eventualmente com recursos que não estavam sendo repassados, e a gente sempre teve esses momentos, assim, críticos. E é uma pergunta de uma telespectadora, que é a Tássia Macedo, que ela passa exatamente esse sentimento. Vejo constantemente que o RAM está com um funcionamento comprometido por causa da questão financeira. Então, o que você está trazendo para mim hoje é que a gente está vivendo um momento bom, um momento de um respiro, de uma tranquilidade maior em relação às finanças desses dois grandes hospitais? Eu, como diretor administrativo, posso dizer o seguinte, eu não tenho uma tranquilidade em termos do dia a dia de fechar as contas, mas eu posso dizer uma coisa, o hospital ele está com suas contas em dia, mas com muito esforço e com muita contribuição. Hoje nós temos mais ou menos 10 mil associados, né? Se nós perdermos aí uma parte desses associados, nós vamos ficar no vermelho. Não, então, mas não vai perder, vai ganhar mais, viu, Washington? Exato. Então, a ideia nossa é o quê? É ganhar mais, é ter mais associados. Eu faço até uma brincadeira, né? Parece que o Bahia, o Vitória, né? Um tem 8 mil, 7 mil, o outro tem 12 mil, mas a gente está se espelhando lá no Rio Grande do Sul. O Internacional tem mais de 110 mil associados que contribuem mensalmente com o time. Por que não o Hospital Aristides Maltês não pode ter uma boa parte dos baianos contribuindo, que seja com uma quantia que caiba no bolso com o hospital e dando essa condição? Então, a resposta da gente é o seguinte, estamos numa situação, sim, boa, trabalhando em dia, pagando seus funcionários, o nosso hospital paga em dia os funcionários, pagando os fornecedores em dia, não devendo a ninguém. Mas, se parar as ajudas, a gente entra no vermelho, porque eu falei aqui que nós temos mais ou menos descoberto de 1,5 milhão a 1,4 milhão. Então, se a gente não consegue esse recurso todos os meses, a gente passa por uma dificuldade. Mas a gente recebe doação. Hoje mesmo a gente recebeu doação de Serrinha, uma equipe de voluntários de lá mandou para a gente um caminhão pequeno de papel higiênico. A gente recebeu esse ano já doação do Shopping Salvador, né? Fazendo até uma propaganda aqui, mas falar quem foi, né? Não, a verdade. Claro. Então, recebemos 1000 latas de leite, né? Enfim, então vamos convidar nossos telespectadores a ajudar também, não é, Washington? É claro. Então é isso, né? O convite está sempre aberto, né? É uma instituição que tem no seu endereço eletrônico, no www.lbcc.org.br, você clicando lá é rapidinho, quero doar, você clicou, aparece uma página, você tem lá um documento a ser preenchido, você autorizando, pode fazer por débito automático, né? Então, você autoriza o seu banco
a debitar R$10 da sua conta todo mês. Automaticamente o seu banco faz isso e deposita na nossa conta. As pessoas que queiram doar, não, mas eu quero doar com o carnê. Pode ir na rodoviária, em shoppings, em vários lugares, muita gente já deve ter visto aquele carnezinho lá do hospital. Não tem data, não tem valor. Você define qual é a data, você define qual é o valor e você paga em qualquer rede credenciada, no banco e tudo mais, e outras campanhas. Nós temos o pessoal da Voz do Subúrbio, que é um grupo de voluntários que faz uma parceria conosco. Eles estão lá fazendo uma campanha de doação e transforma isso também em recursos para o hospital. Enfim, é uma gama. O importante é ajudar, né? O importante é ajudar. E nós temos um leque de possibilidades para ajudar. É só entrar no nosso endereço. Muito obrigada, eu queria agradecer imensamente em nome da TV Alba a sua participação aqui, Washington, fazendo aí votos que mais e mais pessoas possam contribuir com o nosso Aristides Maltês. Eu que agradeço, Luana, a você, a todos os que estão nos assistindo e dizer sempre que esse ato solidário é um ato que salva vidas, esse ato solidário é um ato que traz alegria. E como fala a nossa campanha, doar é benigno. Então é com isso que a gente gostaria muito de pedir a sua ajuda e colaboração. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. E se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site. Acompanhe também a TV Alba nas redes sociais e envie as suas perguntas, críticas, sugestões. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista.